Nós faremos a leitura na ARA, Almeida, Revista e Atualizada. Se você está com uma Bíblia física, você notará na sua Bíblia que tem um título em negrito, Confiança em Deus na Angústia. Esse, irmãos, é um título colocado pelo tradutor, não é um título que consta nos manuscritos, no texto hebraico. Mas a parte de baixo que está em itálico, Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumento de cordas, este é então uma parte do texto hebraico. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, portanto é palavra de Deus, é palavra inspirada do Senhor. Nós vamos ler então desde o sobrescrito. Salmo 4, diz assim a palavra do Senhor. Salmo de Davi ao mestre de canto com instrumentos de cordas. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos, mais uma vez, irmãos, orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos traga iluminação e nos fortaleça e alimente pela instrução e pregação que vem da palavra dEle. Ó Deus bendito, nós Te louvamos, porque aqui estamos convocados pelo Senhor para adorar-Te. E mais uma vez a Tua palavra está aberta, Senhor, a fim de sermos por ela confrontados, exortados, encorajados, consolados. Ó Senhor, a Tua palavra tem sido o nosso alimento. Nós temos recebido instrução. Quebra a obstinação do nosso coração, Senhor, e nos faz ver mais de perto a glória de Cristo Jesus, o nosso Rei. O Rei que intercede por nós. O Rei que é o nosso intercessor e enviou o Teu Espírito para interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Ó bendito Deus Trino, glória seja dada ao Teu nome e que a Tua glória repouse, Senhor, sobre os corações nessa noite, de modo que a Tua palavra encontre, Senhor, morada permanente. Que sejamos não meramente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Que anelemos pela grandeza e glória de Cristo Jesus, o nosso Rei, e que saiamos deste lugar no qual nos reunimos para adoração, Senhor, cheios do Teu Espírito Santo. Ó Deus bendito, louvado seja, ouve e atende a nossa oração, mais uma vez por Tua graça, e no nome e nos méritos de Cristo, o nosso único e suficiente mediador. Amém. Meus irmãos, vocês certamente já ouviram eu mencionar um dos maiores escritores do século XX, o C.S. Lewis. C.S. Lewis foi um autor cristão conhecido em todos os lugares do mundo por diversos livros, desde livros infantis como Crônicas de Nárnia, até livros mais densos e técnicos como A Abolição do Homem, O Peso da Glória, A Última Noite do Mundo e tantos outros livros que Lewis escreveu. Se você é alguém atraído pela história de C.S. Lewis e já teve um pouco de contato com a sua biografia, você sabe que Lewis é um cristão comum. Ele é um cristão que encarou diversos desafios neste mundo quebrado, como todos nós, em medidas diferentes, é claro. Lewis passou pelas duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Mas penso eu, meus irmãos, que essa ou essas, a Primeira e a Segunda Guerra, não tenham sido nem de perto a batalha mais dura, mais dolorida que C.S. Lewis passou. Em 1960, Lewis perdeu a sua esposa Joy para um câncer. Mas ele não a perdeu sem batalhar em oração pela cura daquela mulher.
Mas Lewis descreve a sua batalha em oração como dura e sem uma resposta afirmativa de Deus. Deus levou Joy e não deu a Lewis o que ele queria. Irmãos, nós estamos cansados de saber e cansados de ouvir que Deus não prometeu atender todos os nossos pedidos. Ele jamais disse que nós não passaríamos aflições e que não teríamos motivos para lamentar diante dele. Irmãos, a vida neste mundo quebrado é dura, ela é sofrida. É verdade que nós temos sofrimentos diversos, uns sofrem mais, os outros menos, e nós pouco entendemos dessa realidade. Mas a verdade, irmãos, é que isso passa por toda a Escritura. Isto é, a verdade de que o sofrimento bate à nossa porta de maneiras diferentes, mas que ele atinge todo e qualquer ser humano. O famoso livro do profeta Abacuque descreve a situação precária da nação de Israel, precária a tal ponto do profeta dizer corajosamente aquilo que muitos de nós talvez não tenhamos coragem de dizer com fidelidade e tranquilidade. O profeta diz lá, no capítulo 3, nos versos 17 e 18, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Irmãos, nós vemos e lemos e ouvimos sobre essa passagem, mas você já pensou, e se fosse com você? E se te faltasse o produto que alimenta o seu estômago e o dos seus filhos? É isso que o profeta está dizendo. O compositor presbiteriano, Stênio Março, que na minha opinião é um dos maiores profetas e compositores e poetas cristãos dos nossos dias, compôs uma música baseado no livro de Abacuque, em especial no capítulo 3. E ele pessoaliza a música. Ele traz para si a realidade e o impacto de Abacuque capítulo 3. O Stênio escreve em determinada parte da música: mas e se fosse comigo? Para que mesmo que eu vivo? Onde está a minha alegria? E se a dor for a minha sina? Será que ainda faço rima? Canto alegre a melodia? E se eu perdesse tudo? Será que contudo me alegraria em Deus? Meus irmãos, a providência nem sempre nos traz coisas boas. Às vezes a providência do Senhor é dura. E nós sabemos disso na história bíblica e talvez na história de outros irmãos. Mas e se fosse conosco? E se fosse comigo? E se fosse com você? Você ainda permaneceria alegre e confiante em Deus? Você ainda aguentaria o tranco? Irmãos, como eu disse, a vida nesse mundo é uma vida dura. É exatamente por isso que Deus nos deu os salmos de lamentos, para que a gente aprenda verdades acerca da dureza deste mundo quebrado. O Salmo 4 é um desses vários salmos de lamento que aparece na Escritura. As coisas não vão bem, nem para o rei de Israel e nem para o povo. Mas note que aqui, nesse salmo, o rei é quem intercede pelo povo, o rei ora pelo povo, porque ele é o escolhido de Deus, o representante do Senhor para o povo e o representante do povo para o Senhor. O rei é aquele que medeia a relação do povo com Deus. Ele é o mediador. O salmo, irmãos, como vimos, é descrito como sendo de Davi, naquela parte que eu mencionei como sobrescrito. Isso indica que Davi compôs esse salmo e enviou para que alguém, o mestre da música, com instrumentos de corda, colocasse então uma melodia. E por que os salmos tinham essas melodias? Porque a pretensão do Senhor que inspirou o texto, irmãos, era que se decorasse as verdades que ali estavam. E o salmo não é como um poema de Fernando Pessoa ou de qualquer outro poeta bonito. De maneira alguma. O salmo, na verdade, traz temas teológicos, temas que devem envolver
o nosso coração de modo a orientar a maneira como nós sentimos acerca das coisas que vivemos aqui, irmãos. E deve cravar em nós uma maneira de responder às adversidades que nós vivemos neste mundo. Naquele período, os reis então eram vistos como os eleitos de Deus, por meio de quem Deus abençoaria ou não uma nação. Se Deus ou um Deus estivesse irado com algum rei, então o povo sofreria. Mas se Deus fosse favorável àquele rei, então o povo seria abençoado. O Salmo não oferece-nos, irmãos, um contexto detalhado do que estava acontecendo, mas há vários sinais que deixam evidente que tanto o povo quanto o próprio rei estava sofrendo. E o sofrimento aqui provavelmente tratava-se da ausência de alimentação, como no caso de Abacuque. Talvez Deus tivesse cessado a chuva. Deus havia feito essa promessa para o povo de Israel: se eles fossem fiéis, eles teriam chuva e a terra seria fértil. Mas se eles quebrassem a lei, então Deus os puniria, os disciplinaria. Mas e agora? Será que Deus estava punindo o povo ou será que era apenas um ato da providência para treinar o coração do povo para glorificar a Deus e continuar confiando no Senhor? Irmãos, como nós lemos na liturgia, o justo viverá pela fé. Nem sempre Deus está nos punindo, mas as coisas que acontecem pretendem disciplinar o nosso coração para que a imagem de Cristo seja forjada em nós e nós então sejamos, como orou o irmão Bruno, cristãos melhores. E cristãos melhores são aqueles que parecem com o seu rei. Irmãos, num mundo de desafio e de dureza, desde a época de Davi e do povo de Israel, no Antigo Oriente Próximo, até os dias de hoje, os desafios desse mundo, as dores desse mundo, pode e deve serem apresentadas ao Senhor Deus. Mas nós só seremos ouvidos por causa da intercessão do rei. Davi aqui, que é quem intercede pelo povo, na verdade tipifica um rei melhor do que ele jamais foi, o Senhor Jesus Cristo. É a intercessão de Cristo a garantia de que somos ouvidos quando clamamos a Deus. A garantia de que Deus não nos abandona e de que Ele nos ouve. Não significa que é a garantia de que Ele nos atenderá nesse mundo cheio de dificuldade. Mas esse salmo nos ensina algumas coisas sobre como nós devemos agir, irmãos, acerca deste mundo quebrado e das dores que nos afetam. Esse salmo, um salmo de lamento, mostra a intercessão do rei de maneira detalhada e fala 3 coisas acerca do rei que não necessariamente se aplica plenamente a Davi, mas se aplicam plenamente a Cristo Jesus. Há 3 pontos que eu queria mencionar a vocês sobre como a intercessão do rei é o motivo de que nós somos ouvidos por Deus e a garantia de que Deus não deixará de nos ouvir. A primeira delas é sobre a glória do rei. O rei é extremamente glorioso e por causa da sua glória, o nosso Deus, não deixará de nos ouvir. Não deixará de nos ouvir. Ele não nos abandonará, irmãos. E há 2 demonstrações da glória do rei nesses versos. A primeira é a humildade do rei, a glória do rei em sua humildade. Perceba, irmãos, que o verso 1 do Salmo 4 é um pedido do rei ao Senhor. Senhor, responde-me quando clamo. Veja, é um pedido, não uma afirmação. Deus da minha justiça, responde-me quando clamo. Mas logo ele faz uma afirmação: na angústia me tens aliviado. E de novo ele volta a pedir: tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Irmãos, o rei era o ungido do Senhor, aquele a quem o Senhor tinha como seu próximo. Pensando em Davi, ele era o homem segundo o coração de Deus. E pensando no como ele é um tipo de Cristo, o Senhor Jesus Cristo era muito mais do que isso, porque ele era o próprio Deus homem, o Filho de Deus. Mas ainda assim, o tipo de intercessão que é feita pelo rei Davi e consequentemente feita pelo rei Jesus, pelo nosso Senhor, é uma intercessão humilde, que clama e reconhece que Deus não é obrigado a nos ouvir. Irmãos, parece que às vezes a gente acha que Deus é obrigado a atender os nossos pedidos e a nos ouvir.
A gente dobra o joelho e sai falando assim, porque afinal de contas nós somos bem teologizados e cremos que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele sabe inclusive o que eu vou dizer antes que seja dito. Mas nós não temos a humildade de reconhecer que nós somos tão pecadores, irmãos, que nós deveríamos nos humilhar diante dele e reconhecer a dependência que temos de um intercessor, que é o Senhor Jesus Cristo. E sabe o problema disso? O problema é que as coisas se tornam tão normais para a gente que a gente deixa de reconhecer a grandeza e a glória de ser ouvido por Deus, como se isso fosse uma coisa natural e uma obrigação divina, quando não é. E é por isso que nós também oramos pouco. Nós desprezamos a oração porque não reconhecemos o grande privilégio que é falar com Deus e ser ouvido. Há quem diga, e os ímpios estão acostumados a dizer isso, que Deus ouve a todos. Não, irmãos. A Escritura diz que Deus não ouve a todos. Ouvir para Deus é dar ouvido, dar atenção. Mas os seus olhos estão postos nos seus santos. Os seus olhos estão postos naqueles por quem Cristo morreu. Os seus olhos estão postos naquele a quem Cristo amou. Os seus olhos estão postos naqueles que foram objetos da graça. E esses que são objetos da graça, então, sabem que Deus só os ouve por graça. Isso é importante, irmãos, quando nós estamos sofrendo, por uma razão simples. Quando você sabe que o simples fato de Deus te ouvir já é uma graça maior do que a que você merecia, você entende que Ele atender aquilo que você quer é ainda uma graça mais longe. E que Ele não tem obrigação de fazer. Mas é porque a gente não coloca as coisas no lugar certo. E aí nós queremos ter uma relação com Deus indevida. Como se nós fôssemos o Senhor e Ele fosse o servo. Irmãos, nós temos a garantia de que Deus nos ouve por causa da mediação de Cristo Jesus, o nosso Rei. Mas isso deveria nos tornar humildes, quebrantados e reconhecendo que somos ouvidos por graça e misericórdia, darmos louvor ao nosso Deus, ao nosso Rei, porque Ele nos ouve. Não despreze a intercessão do seu Rei, você só é ouvido por causa de Cristo. Não ache que isso é normal, irmãos. Isso é um grande privilégio. A segunda manifestação da glória do rei aqui é a glória do rei em sua eleição. Perceba que no primeiro verso ele fala diretamente a Deus. Ele pede que Deus o ouça. Mas agora no segundo verso ele vai se dirigir então aos homens. Ele vai falar com os homens. E quem são esses homens? Esses homens são aqueles que estão colocando a realeza de Davi em descrédito. Porque as coisas não vão bem na nação. Não tem chuva, não tem colheita. Então, tem algum problema com o rei. Ou tem algum problema com Deus. Há uma parceria na aliança davídica entre Deus e o rei. Então, na mentalidade daqueles, Yahvé não está sendo fiel. O Senhor Deus não está sendo fiel às suas promessas. Porque Ele havia prometido. Então, o rei agora fala diretamente a eles. Veja, o verso 2. Ó homens, no texto hebraico, irmãos, diz, ó filhos do homem, que é uma referência provavelmente a homens poderosos. Até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade e buscareis a mentira? Olha só, irmãos, eles estavam querendo desqualificar o rei Davi por causa das coisas que estavam acontecendo à volta. Você lembra que quando Jesus estava na cruz, o nosso rei, eles blasfemavam do Senhor e diziam assim, rei de Israel, desce da cruz se é o Filho de Deus. Estavam transformando a glória do Cordeiro em vexame. E o mesmo estava acontecendo com Davi aqui. Há uma relação entre isso, obviamente. E mais do que isso, irmãos, Davi diz que eles amam a vaidade e buscam a mentira. A linguagem usada aqui no Salmo
é como se eles estivessem abandonando o Senhor e a aliança com o Senhor, desacreditando nela por causa das circunstâncias, e buscando outros deuses. A linguagem aqui é de adoração, buscar coisas vãs. Eles estavam buscando solução em outro lugar que não no Senhor. É isso que eles estavam fazendo. Todas as vezes, irmãos, que nós colocamos em descrédito a providência de Deus e a ação divina, é muito provável que nós nos inclinemos a buscar soluções em outras coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus e que, consequentemente, redunda em uma idolatria do nosso coração, que é adoração a qualquer outra coisa que não o Senhor. Deixa eu dar um exemplo delicado do que eu estou dizendo. Veja, se você tem uma doença grave, irmãos, Deus não diz que vai nos livrar dessas coisas. Isso pode acontecer. É graça de Deus que nós temos tido saúde, a maioria de nós. Mas Ele não prometeu que nós não passaremos por coisas muito difíceis. Então, os médicos dizem para você o seguinte: olha, seu caso não tem solução. Você vai morrer em tanto tempo. A medicina não tem uma resposta ou uma solução para o seu problema. Mas aí você se entrega ao desespero, e essa é a dinâmica. Se entrega ao desespero que você quer encontrar, por causa da sua visão míope, de querer viver nesta vida, uma série de soluções e acaba até se engajando em coisas que não são verdadeiras. Já parou para pensar que as fraudes que tem na internet pega a pessoa exatamente numa condição frágil que está buscando aquilo que a pessoa está oferecendo e é uma promessa absurda que ninguém pode cumprir? Irmãos, essas pessoas que vão e caem nesse tipo de coisa, elas não são inocentes. Elas estão desprezando a confiança no Senhor. Porque o justo também morre, irmãos. O justo também morre. E os cristãos verdadeiros precisam aprender a morrer bem. Eles precisam aprender a encarar os desafios desse mundo bem. Não sem sofrer. Veja, a Escritura não quer que a gente seja imune ao sofrimento. A Escritura quer que a gente persevere no sofrimento. Lembra que nós lemos na liturgia? Nós não somos dos que retrocedem. Nós avançamos para a conservação da alma, não do corpo. Mas o corpo também. Que nós receberemos um novo corpo na ressurreição. Mas, irmãos, note como nós precisamos confiar apenas no Senhor e não em outras coisas, porque via de regra, quando nós buscamos soluções que estão fora do escopo da vontade de Deus, nós estamos, na verdade, nos comprometendo em adoração com deuses falsos que prometem aquilo que não pode cumprir. O nosso lamento, que tem o rei como nosso intercessor, deve ser um lamento dotado de confiança no Senhor e de adoração somente a Ele. Somente a Ele. Veja bem, irmãos, se você quer dar uma solução diferente daquela que Deus está te oferecendo em Cristo Jesus, então, na verdade, você está fazendo a mesma coisa que eles estavam fazendo com Davi aqui, tentando transformar a glória de Cristo em vexame. Porque você está dizendo que aquilo que Cristo, que é o Rei, está fazendo, não é a mesma coisa que você quer. E não está certo. Irmãos, nós somos servos, não senhores. E nós temos um Rei. E o Rei controla as nossas vidas hoje. E às vezes Ele nos dá coisas duras para suportarmos. A gente precisa continuar confiando. Então, o rei Davi agora, falando e continuando a falar aos homens, vai dar uma orientação para eles. Vai chamar esses homens ao arrependimento. Olha o verso 3. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Sabei aqui é uma ordem. Saibam vocês que o Senhor distingue para si o piedoso. Quem que é o piedoso aqui? Essa é a primeira frase do Salmo. Quem que é o piedoso?
Será que somos nós? Às vezes nós temos a facilidade de ler a Escritura e dizer assim, o piedoso sou eu. E aí eu faço a medida na balança com o ímpio. Então eu falo, eu sou o piedoso. Olha só, que o piedoso aqui é o rei. Porque ele diz, o Senhor distingue para si o piedoso. Na verdade, a glória do rei está sendo manifesta na sua eleição. Deus escolheu ele para ser rei, e é por isso que, olha só a segunda parte do verso, o Senhor me ouve quando eu clamo por ele. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Você entende que você não pode se orgulhar de ser ouvido pelo Senhor, porque você só é ouvido por causa do rei. E aqui é o rei Davi que foi o escolhido, mas ele está tipificando a Cristo, irmãos. Nós só somos ouvidos por causa do rei. O piedoso aqui é Cristo. É por causa dele. É por causa dele. E às vezes nós queremos dar o nosso jeitinho, né, de ser ouvido por Deus. Não, é só por causa de Cristo. Porque ele é o piedoso. Deus escolheu Cristo para ser o mediador. É por isso, irmãos, que qualquer outra espécie de mediação fora de Cristo é pagã e idólatra. Se eu disser que Maria, os santos, ou quem quer que seja, estabelece uma relação de mediação, de intercessão por mim e Deus, isso é idólatra, isso é pagão. Só o rei, o Senhor Jesus Cristo, é o nosso mediador. Somente ele, e basta. Mas o texto então, irmãos, continua e fala de uma segunda verdade acerca desse rei que é o nosso intercessor. Os versos 4 e 5, eles mostram algo para nós ligados à santidade do rei. E a santidade do rei é vista nas instruções que ele dá e que ele fornece da leitura que se deve fazer da providência. O que é a providência? A providência são os atos de Deus que controlam e regem as coisas que acontecem. Tudo o que acontece está dentro da providência de Deus. Nada está fora dos planos de Deus, irmãos. Deus não é pego de surpresa. Tá? Deus está no controle. Você precisa fazer uma escolha. Ou acredita nisso, ou não. E você, se tem dificuldade, precisa ler a Escritura para ver que isso é muito claramente afirmado e reafirmado em cada uma das páginas da Escritura. Deus controla os acontecimentos. Deus não pratica o mal, não faz o mal, mas Ele controla os acontecimentos. Tudo está dentro do seu controle. Então o rei, que é o representante do Senhor, dá algumas admoestações a esses homens que estavam transformando a sua glória em vexame, a esses que são apóstatas. Então, a primeira coisa que o rei diz, no verso 4, irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Olha só, irmãos, a palavra irai-vos aqui é usada por Paulo lá em Efésios capítulo 4. Mas aqui, no texto hebraico, ela tem um sentido de temer. Olha só, irai-vos no sentido de temam. Temam, o hebraico não é que nem o português. Ele tem sentidos variados para uma mesma palavra, porque é um vocabulário mais pobre. Não tem tantas palavras assim. Então, irai-vos aqui é temam e não pequem. Temam a Deus e não pequem. E o que vocês devem fazer? Consultar o coração no travesseiro e sossegai. A palavra sossegai aqui tem o sentido de emudecei. É como se o salmista estivesse dizendo, vocês têm que temer a Deus e não pecar. Consultem o coração com sinceridade diante do Senhor e emudeça. Cale-se. Cale-se. Irmãos, às vezes nós passamos por adversidades duras, por muitas dificuldades, e nós nos iramos. E nos iramos até com Deus. Principalmente se você sabe dessa verdade que Deus controla tudo que acontece. Sabe quando vem a chuva e chove na minha casa que está sendo construída, né, Edson? Ou quando o vento derruba o portão, né, Fabiana? Então, Deus está no controle. E às vezes a gente se ira. Vou dizer mais. Sabe quando alguém entra na minha casa e rouba minhas coisas, né, Ricardo?
a gente fica profundamente indignado. Mas, irmãos, Deus está no controle. Ele está trabalhando no nosso coração. A linguagem do salmista aqui é mais ou menos assim: vocês não compreendem como Deus compreende as coisas. A sua visão de mundo é extremamente limitada. A sua visão da realidade é distorcida porque você é pecador. Os propósitos de Deus não estão revelados a nós. Os propósitos pessoais dele não estão revelados a nós. Ele está trabalhando no nosso coração diante das situações mais duras que acontecem conosco. Então, tome cuidado. Tema a Deus, consulte o coração e se cale. Temam e não pequem. É isso que ele está dizendo. Eles estavam questionando o rei. Você imagina você questionar Jesus, irmãos? Ô Senhor, olha a minha vida como que está. Está acontecendo isso, isso, isso. Eu acho que o Senhor está errando aí na maneira como o Senhor está governando a minha vida. É? Será que é isso que você tem que falar para ele, irmãos? Veja, o salmo é um salmo de lamento e procura nos ensinar a lamentar. Então você pode lamentar ao Senhor: Senhor, a minha vida está difícil. Eu não estou dando conta de lidar com esse desafio, com esse. Senhor, eu não sei se eu suporto. Senhor, me ajuda, tem misericórdia de mim. Eu sei que o Senhor tem planos e que os teus planos são bons para mim, mas me acode. É isso que o rei está ensinando. Eles estão vendo a situação e estão questionando a realeza de Davi, e Davi está ensinando-os a sossegarem, porque eles não veem como Deus. E nós não vemos, irmãos. Mesmo situações muito duras, nós não enxergamos como Deus. Não enxergamos, e a gente precisa tomar consciência das nossas limitações e de como nós temos uma visão distorcida. E olha só o que é a segunda instrução que o rei oferece então a esses homens, no verso 5. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Note, o nosso lamento, irmãos, ele não pode se distanciar da adoração. E é exatamente isso que ele está dizendo. A linguagem do Antigo Testamento para oferecer sacrifícios aqui é uma linguagem de culto, de adoração. Mas o culto tem dois aspectos. Ele tem o aspecto externo, que tem a ver com oferecer sacrifício de justiça aqui, que na verdade significa ser obediente à vontade de Deus. Isso é oferecer sacrifício de justiça. Não é oferecer qualquer sacrifício para conquistar a graça de Deus, tá? Sacrifício de justiça aqui é uma resposta à graça de Deus e uma resposta obediente àquilo que Ele já fez por nós, não para que Ele faça algo novo por nós. Essa é a parte externa. Nós devemos oferecer sacrifício de justiça, mesmo em meio às dores desse mundo. Irmãos, se você ler o Novo Testamento, em especial algumas cartas do Novo Testamento, como, por exemplo, a primeira carta de Pedro, você verá que aqueles a quem Pedro endereça a sua carta são pessoas que estão sofrendo. Elas sofreram o espólio dos seus bens. E ainda assim, Pedro não diz para elas: tá tudo bem se vocês pecarem, tá? Pedro diz: sejam santos. Sejam obedientes. E nós, irmãos, nós gostamos de dar agrado para o nosso coração. Você já reparou que quando você está passando por uma situação difícil, de estresse, de sofrimento, você se dá o agrado de ceder a algumas pressões das tentações e peca mais do que você peca normalmente? Você já parou para pensar que quando você está abatido, você baixa a guarda? Quando você está sofrendo, às vezes você é tentado agora eu posso me dar um agrado e fazer uma coisa que não é agradável ao Senhor. Essa é a dinâmica do nosso coração. Mas a palavra de Deus exige: ofereçam sacrifícios de justiça, que é obedecer à palavra de Deus. Essa é a parte externa do culto, da adoração. Mas tem a parte interna. Confie no Senhor. Confie nele. Confie que aquilo que Ele está fazendo, por mais doloroso que seja, mesmo que você orou por várias vezes e não foi atendido, confie que o Senhor tem cuidado de você. Irmãos, o melhor exemplo dessa realidade está na vida do Senhor Jesus Cristo. Ele também pediu alguma coisa que não foi
atendida. Ele diz: Senhor, se possível, afasta-te de mim esse cálice. Mas olha só, a confiante e obediente do nosso rei. A confiança e obediência do nosso rei. Faça-te a tua vontade e não a minha. É isso que ele fez. A obediência não pode ser barateada no meio do sofrimento. E é por isso que, na última parte do Salmo, nós vemos mais uma coisa acerca da glória do rei. Nós já vimos a glória do rei, a santidade do rei, agora nós vamos ver mais um aspecto do rei, desse rei que é o nosso intercessor, a confiança do rei. Olha só, irmãos, o rei agora vai voltar a falar ao Senhor. E ele está dizendo o seguinte, preste atenção no verso 6. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Sabe aquele crente que está tão cansado de sofrer que ele olha para você: não tem mais jeito não. Como que eu vou usufruir o bem? Muitos dizem isso, irmãos, quando sofrem, quando estão angustiados. Então o rei, confiante e humilde, diz, mais uma vez clamando ao Senhor: Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Irmãos, é curioso que a situação e o contexto provável do Salmo, que é um contexto onde há ausência de comida, ausência de fertilidade na terra, e não tem sequer um pedido para que Deus dê comida e bebida para eles. Não tem um pedido no lamento do rei. Já parou para pensar nisso? O pedido do rei é: Senhor, resplandeça o teu rosto sobre nós. Resplandeça o teu rosto sobre nós. Olha só, continuando, olha o verso 7, o que o rei diz. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Uma tradução mais literal aqui desse texto, irmãos, seria mais ou menos assim: Senhor, o Senhor me dá mais alegria no coração, maior do que quando tem o tempo da fartura, da colheita, do vinho e do cereal. O que ele está querendo dizer? Que a minha alegria em Ti, Senhor, ela não é determinada pelas circunstâncias boas ou más. E, irmãos, nós crentes, parece que às vezes a gente está secularizado. A nossa alegria do Senhor está limitada ao nosso sucesso, está limitada a gente estar com o estado bom. A nossa alegria não está no Senhor, a despeito de qualquer coisa. Então, se você está crescendo na vida, talvez você comprou uma casa nova, um carro novo, qualquer coisa que te agrade, vai fazer uma viagem, então você está feliz. Mas se acontece algum empecilho, você está triste por isso. Eu não estou dizendo que nós não somos acometidos das circunstâncias. As circunstâncias nos abatem, irmãos, mas é possível se alegrar no Senhor, mesmo no meio da dor. É possível. A nossa felicidade não pode depender das circunstâncias desse mundo. Não pode depender nem das coisas boas, irmãos. Então, você está lá, vivendo um momento bom da sua vida, e você está satisfeita com aquele momento. Olha só como que a disposição do seu coração está mudando e você não está vendo. Aquele momento é, como todos os outros, um momento de felicidade, mas temporário. Não um momento de alegria eterna. Mas aquilo que Cristo oferece é para além dessa vida. É por isso que os nossos ânimos oscilam. Às vezes tem crente que parece que é ex-dependente químico, irmãos. Ele oscila de humor assim, de um jeito. E eu até entendo, porque o nosso coração ele é predisposto a isso. E qual que é o problema? O problema não é que as coisas estão ruins ou boas, ou que horas estão boas, horas estão ruins. O problema é que o nosso coração está no lugar que não deveria. Esse é o problema. Você consegue imaginar o Senhor Jesus Cristo tendo alegria com base nas circunstâncias, ou tristeza com base nas circunstâncias? É claro que ele não estava sorrindo na cruz, irmãos. É claro que ele não estava. Mas ele estava satisfeito em fazer a vontade do Pai.
Novamente, eu não estou dizendo que nós não devemos ser atingidos pelo sofrimento. O sofrimento impacta o nosso coração. Nós nos entristecemos, dói, machuca. Ninguém deve ser masoquista, isto é, gostar do sofrimento. Mas o nosso coração precisa ser colocado em Deus a tal ponto que as circunstâncias afetem menos a maneira como nós encaramos as coisas neste mundo. Porque o nosso propósito é adorar a Deus. E olhe, irmãos, a confiança do rei, no verso 8. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Essa linguagem do salmista aponta para dois aspectos diferentes e dois aspectos teológicos diferentes. O primeiro é sobre o sono natural. Irmãos, você dorme bem, mesmo em meio às adversidades desse mundo? Você dorme bem? Ou as ansiedades do seu coração trituram a sua alma e você perde o sono e fica horas ali remoendo as coisas que você não pode controlar e que o seu coração tenta convencer que ficar pensando vai resolver? Perceba como isso é tolice. Essa noite, eu e Amanda não dormimos nada. Abri uma balada perto da nossa casa, tem um batidão lá, que parou só perto das 6 horas da manhã. É difícil de dormir, irmãos, com um batidão o tempo todo. Mas a ansiedade é igualzinha no coração. Ela fica tum, 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 tum. E qual que é o problema? As circunstâncias? O problema é o nosso coração, que quer controlar o incontrolável, ao invés de confiar na providência de Deus e no cuidado amoroso dele. Ele já falhou alguma vez? As promessas dele são ruins? Então durma, irmãos. Confie em Deus. Durma. Durma. Deixe que o amanhã trará o seu próprio mal. Cada dia o trará. Esse é o mundo que nós vivemos. Mas tem um outro aspecto do sono aqui, que é um aspecto mais teológico e, portanto, escatológico. Há quem diga que a linguagem fala de morte e ressurreição. Porque a linguagem está emprestada do Salmo 3. Se você voltar lá no Salmo 3, você vai ver: deito e logo durmo e me levanto. Então, a linguagem de deitar, dormir, seria a linguagem de morrer, ir para a sepultura e ressuscitar. Irmãos, a esperança, a nossa esperança não pode se limitar às coisas dessa vida. Às vezes nós seremos triturados aqui, mas nós vamos renascer para uma nova vida, irmãos. Por isso, para nós, a morte é mero sono. Não um sono que você morre e fica dormindo, mas um sono que você morre e acorda em uma outra realidade, em uma realidade muito mais vigorosa. Essa deve ser a esperança que norteia a maneira como nós encaramos as coisas dessa vida, as dores, a maneira como nós lamentamos diante de Deus. Isto é, a esperança futura é quem acalenta o nosso coração em meio às dores que não podem ser resolvidas nesse mundo. Vou repetir de novo. A esperança futura é a verdade que acalenta o nosso coração para viver nesta vida tranquilo, frente às dores que este mundo nos oferece. Lembrem-se que no começo do sermão eu falei sobre a oração não respondida do C.S. Lewis. Deus não curou a sua esposa Joy, ela faleceu de câncer. Lewis precisou enterrá-la. E isso partiu o coração dele. Ele escreveu um livro para contar sobre os sentimentos dele. Tamanha foi a dor. Mas quando Lewis diz que não teve uma resposta divina, irmãos, ele não quer dizer que houve uma negativa e uma completa omissão de Deus. Na verdade, ele diz o seguinte, e ele diz isso no livro que ele escreve para se lamentar. Quando coloco essas perguntas diante de Deus, eu fico sem resposta. Eu fico sem resposta. Mas um tipo bastante especial de sem resposta. Olha só, não é a porta trancada. Quando ele ora e Deus não responde a oração dele afirmativamente, Lewis diz, não é a porta trancada. É mais como um olhar fixo, silencioso, certamente não incompassivo. Como se ele balançasse a cabeça, não em recusa,
mas deixando a pergunta de lado, como: calma, criança, você não entende. É isso que Lewis entendeu que era a resposta de Deus. Calma, criança, você não entende. Quando Deus silencia para as nossas dores, irmãos, não é que Ele não está nos ouvindo. É como se Ele estivesse dizendo: calma, criança, você não entende. Esse é um Deus amoroso. O Lewis continua: o céu resolverá nossos problemas, mas não, creio eu, mostrando-nos reconciliações sutis entre todas as nossas noções aparentemente contraditórias. Todas as noções, as nossas, serão nocauteadas sob nossos pés. Prestem atenção, irmãos. Veremos que nunca houve problema algum. Esse é um homem que confia no seu rei, que intercede por ele. No final das contas, a interpretação que nós teremos lá, quando a nossa noção será corrigida, então é que nunca houve problema algum. O Senhor sempre esteve cuidando de nós. Irmãos, note que Lewis não quer resolver o problema do mal. Ele não quer resolver esse problema chamado teodiceia na teologia. Ele não quer fazer isso. Ele simplesmente reconhece que as suas noções são distorcidas, que as nossas noções são distorcidas. E é por isso que é melhor confiarmos em Deus em meio à dor que Ele nos der. É muito melhor. É muito melhor do que ter a nossa própria solução para uma felicidade momentânea e desastrosa, que não demora para se converter em idolatria e infelicidade. É melhor confiar no Senhor. É melhor ter aflição e paz no Senhor. Que Ele nos ajude. Vamos orar. Ó Senhor, nós te bendizemos, louvamos o Teu nome, porque o Senhor cuida de nós. Nós sabemos, Senhor, quão difícil é ter essa fé vigorosa por causa de nós, não por causa do Senhor. As Tuas promessas são boas, são fiéis, o Senhor jamais erra. Mas nosso coração, Senhor, inclinado à desconfiança, que alimenta ídolos do conforto e de tantas outras coisas, Senhor. Quando ameaçado, nós desprezamos o Senhor. Perdoa-nos por isso. Ajuda-nos a sermos confiantes, ó Senhor. Ajuda a nossa alma a ir bem. Porque sabemos que num futuro o Senhor há de nos mostrar que as nossas noções, fracas e caídas, são meras impressões de problemas. Nós veremos que nunca houve problema algum. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Cristo.